Para proferir a palestra Classificação de Risco de Transferências Voluntárias, fará uso da palavra o senhor João Batista Rodrigues Fonseca, do Tribunal de Contas da União. Acho que o microfone é mais interessante. Eu também estou sendo boicotado pela TI. Ok, obrigado. Então, vou iniciar. Bom dia a todos. Eu sou João Batista, eu sou da Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo aqui do Tribunal e trabalho na Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas. Eu vou falar sobre um trabalho que já vem sendo desenvolvido há pouco mais de um ano. Na versão como está, ele é do final, meados de agosto do ano passado. Houve algum tempo para ele ser, digamos, hoje ele está em implantação. Ok, vamos iniciar. Antes, vamos definir risco, acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, mas risco, né, na definição que nós utilizamos aqui, é a ocorrência de algum evento adverso, algo que pode prejudicar os resultados de algum projeto ou algo que se queira fazer. No nosso caso, especificamente, seria a entrega de políticas públicas, que é o que se faz em transferências voluntárias. Transferências voluntárias, não sei, acho que a maioria aqui também conhece, são as transferências de recursos para estados, municípios e entidades privadas que não sejam definidas como outro tipo de transferência. Então, o que não é transferência constitucional, legal ou destinada ao SUS é transferência voluntária. Ele é um não conceito, digamos assim. A finalidade é a descentralização de políticas públicas. O governo federal não tem braços para levar a todos os lugares as suas políticas, então ele transfere recursos a outras entidades que executem em seu nome, né? Nesse trabalho, o escopo da análise é só o SICONV, que é o Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias do Governo Federal. Ele tem cerca de 89 mil transferências desde 2008. Ele abrange convênios, contratos de repasse e termos de parceria, são modalidades de transferência de recursos, né? Uma grande vantagem dele, e por isso ele foi escolhido, é porque ele detém informação sobre todo o ciclo de vida da transferência. Então, desde que se apresenta uma proposta, desde a proposta até a prestação de contas está registrada. Os outros sistemas, em geral, só têm a parte do governo federal, até a transferência do recurso. A volta, a execução pelo conveniente não está registrado, normalmente fica em papel, né? E hoje, embora, não sei se todos sabem disso, mas, tecnicamente, transferências voluntárias fora do SICONV são exceção. Não queiram me bater, mas é verdade. O que hoje está fora do SICONV tem outro nome. Então, chama-se PAC, transferência obrigatória, e outras coisas, transferências de toda a natureza, e estão fora do SICONV, embora, em termos de características, são iguais, né? Qual é o problema que nós enfrentamos hoje? É o elevado número de irregularidades, né? Esse desenho é uma charge muito feliz, foi ganhadora de um prêmio no Salão de Humor, em que mostra o Brasil com uma série de encanamentos com vazamentos e que a entrega ao destinatário final é bastante reduzida. E essa charge foi cedida gentilmente pelo cartunista Ivan Cabral. Eu enviei um e-mail e ele me respondeu dizendo que poderia utilizar. Um problema que nós temos é a limitada capacidade operacional, né? TCU, CGU e todos os outros órgãos de controle são muito pequenos. Os órgãos concedentes, em geral, têm uma capacidade grande de aprovação de transferências voluntárias e pouca capacidade de fiscalização, né? Um outro problema é que as políticas públicas elas são diversas, os regulamentos são diversos, então você não tem especialistas em todos os temas em quantidade suficiente para fazer fiscalização, né? Então, para abordar esse problema, como nós queríamos o quê? Identificar se essa política pública iria fracassar localmente, ou seja, se o convênio, ao fim e ao cabo, iria entregar o que prometia, né? Então, como elemento transversal, que é o que permite identificar a partir
de dados cadastrais, especialmente, seria a existência de débito. Então, se uma transferência voluntária fiscalizada gera débito, podemos inferir, com razoável grau de certeza, que a política pública prevista, que seria entregue, vai falhar. Então, a fiscalização vai até lá, seja do concedente, seja da CGU, seja do TCU, encontra uma situação de débito, quase certamente a entrega falhou, a entrega da política pública. Se ela, eventualmente, ela pode até entregar o objeto, mas, em geral, se houve débito, o preço, pelo menos o preço não foi justo, né? Então, a solução proposta, nesse caso, foi mineração de dados, né? Nós tínhamos uma série de requisitos que tinham que ser atendidos, que é possibilitar a atuação sistêmica e seletiva. A gente tinha que permitir também que a gente atuasse de forma tempestiva, preventiva e pedagógica, e, com isso, de todos esses elementos que foram surgindo, nós precisamos de capacidade preditiva, né? Então, com capacidade, por necessidade de capacidade preditiva, nós optamos por mineração de dados como solução, né? Aqui uma definição de mineração, acho que vocês ouviram várias, né, pelo que eu vi, mas, essencialmente, é a busca de padrões e regras significativos em grandes bases de dados, né? E o objetivo é extrair informação desses dados. A informação tem que ser implícita, ou seja, eu não faço mágica, né? Já ouvi um colega meu dizer, isso é bruxaria, né? Não há mágica, então a informação está lá, você só não está vendo. Ela tem que ser previamente desconhecida, porque senão não tem graça, né? Eu já sabia. Não. E ela tem que ser útil também, que eu também tenho que fazer outras coisas, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que sirva para algo, né? Não posso simplesmente ficar, que legal, tal, né? E a nossa necessidade, nesse caso, era prever o resultado da execução de transferências voluntárias, né? Aqui, uma definição do que seria capacidade preditiva. É previsão sobre evento desconhecido. Talvez isso para esse público seja óbvio, mas eu, em apresentações prévias, eu tive que ouvir algo, puxa, mas você está prevendo o jogo de ontem? Algo assim, né? Puxa, o convênio já acabou e você está prevendo o resultado? Mas isso é igual prever o jogo do Vasco? Da semana passada? Não. Ok, é só o desconhecido. Eu não sei o que aconteceu com o convênio que acabou o ano passado. Eu só sei se eu for lá e fiscalizá-lo. Eu não consigo ir a todos. Então, eu tenho que tentar prever o resultado, né? Então, um pouco mais detalhado, né? Nós usamos um modelo classificatório, usando, basicamente, o Romeu já fez nas apresentações de hoje, ele fez uma explicação sobre isso, as de ontem também. Então, basicamente, nós inferimos regras a partir de objetos previamente classificados. Então, nós reunimos um grande grupo de convênios que nós sabemos o resultado e colocamos um algoritmo de aprendizagem e, a partir daí, criou-se um modelo e esse modelo foi aplicado aos convênios com resultado desconhecido. O risco, nesse caso, é a probabilidade de a política pública fracassar, ou seja, de fato, o que eu quero saber é se o objeto do convênio, que é uma política pública, vai ser entregue, né? E o débito, nesse caso, que seria a minha variável de resposta, é o indicativo de fracasso. Então, nós criamos duas classes. Uma classe de êxito e fracasso, o sistema de fato é binário apenas, em que o êxito seria algo assim. Alguém, ou algum órgão com capacidade, alguma instância com condição de fazer avaliação da transferência voluntária, uma vez avaliado, ela não indica nenhuma causa de devolução de recursos por má aplicação, né? E o fracasso é o inverso. Uma vez avaliado ou fiscalizado, essa instância aponta uma causa de devolução de recursos. Ou seja, digamos assim, em termos um pouco mais simples, seria o convênio foi fiscalizado e, uma vez fiscalizado, aponta-se débito. Então, débito com a condição de fracasso, em tese, a política pública localmente fracassou, né? Basicamente, aqui, esse slide reproduz a metodologia CRISP-DM, só que de maneira, não aquele gráfico circular bacana que todos veem, é só uma lista. E nós estamos aqui, fizemos a compreensão do negócio,
O tratamento, a modelagem dos dados, acho que todos falaram aqui, é a parte que realmente é dura, que é muito complexa de se chegar, mesmo se conve, tem muito problema. Estamos na fase de modelagem e avaliação em teste. Quando eu digo que estamos em modelagem e avaliação em teste, por quê? O modelo está pronto desde o ano passado, mas nós estamos, de fato, existe um conjunto de equipes do tribunal em campo avaliando o modelo, né? Então, nós temos uma fiscalização de orientação centralizada, são 9 equipes que estão nos estados fiscalizando. Né? Além disso, esse modelo, o modelo como foi concebido e está sendo avaliado, ele só cuida de convênios em estágio final. Mas a modelagem prevista, ela prevê desde convênios sem liberação de recursos, somente com proposta, até convênios concluídos, né, e que nós não sabemos o resultado. A escolha de fiscalizar os em fase terminal é porque é muito mais simples para o auditor conseguir avaliar a condição do convênio, da transferência, em fase terminal. Se ele estiver sem liberação, ele não tem como opinar. Se está na metade do caminho, ele pode opinar, mas não tem, digamos, como firmar uma opinião, digamos, firme, né? Seria esse o caso. Então, para construir um modelo, nós usamos variáveis, né, cadastrais, né, diretas, nós captamos algumas variáveis, desde modalidade, órgão concedente, esfera administrativa. Fizemos algumas variáveis indiretas, que são capturadas, mas transformadas, como faixa de valor de repasse, prazo de aprovação das transferências, essas coisas dessa natureza. E algumas calculadas, né, que, depois de uma ajuda de vários colegas e muita opinião, nós utilizamos como indicador de tempo de análise, a capacidade de fiscalização do concedente, coisas dessa natureza, né? Nós usamos 9.823 transferências, divididas meio a meio, né, para aprendizado, meio a meio, metade com fracasso, metade com indicação de sucesso. Outro problema, a definição de sucesso é muito complexa. Fracasso, meio que todo mundo registra, deu errado, tal, e deu certo. Quase ninguém registra, não sei, isso é um problema sério, né? Então, basicamente, talvez essas proporções não sejam exatamente as que vocês ouviram por aí, normalmente a literatura não diz isso, mas nós usamos para treinamento 85%, treinamento e validação, e para teste somente 15%. Né? Nós queríamos que, de fato, a gente conseguisse aplicar em proporções menores e tudo mais, e a acurácia foi em torno de 90%. Né? Ao final, o que nós pretendemos fazer, nós temos uma aplicação chamada DG Consultas, em que todo mundo consegue ver os dados de todos os convênios, por exemplo. Ao final, hoje isso já existe, mas em termos apenas de banco de dados, em que cada convênio vai receber uma indicação de sucesso ou fracasso e uma probabilidade de ocorrência. Essa probabilidade não quer dizer que esse fracasso ou êxito é melhor que o outro, é a probabilidade da previsão. Então, no primeiro convênio, eu tenho uma previsão de 99% de êxito, e equivalente a 99% de fracasso para o segundo. E os últimos, eu tenho previsões muito pequenas. Praticamente, ele jogou a moeda para cima, ele tinha que dar uma resposta, ele jogou a moeda para o alto e diz, isso aqui, ok, acreditem. Né? Hoje, nós estamos fiscalizando em todos esses 9 estados que estão marcados no mapa. Né? Os resultados obtidos em campo são muito bons. Então, a nossa taxa de acerto, acurácia lá, o meu modelo é completamente balanceado, então eu não tenho aquele problema que o Romeu colocou de sensibilidade, especificidade, são todos muito, muito parecidos. E os dados indicam uma taxa de acerto acima de 90% até o momento em campo. Né? A gente tinha um grupo de controle, que era o grupo de teste, que era papel. Agora, esse resultado não, esse resultado é em campo mesmo. Então, as pessoas estão fiscalizando e, de fato, estão encontrando. E é uma coisa interessante, porque coisas até que a gente não achava que encontraria apareceram. Eu não posso, infelizmente, a fiscalização ainda está em curso e a gente não pode exatamente publicar, mas há alguns resultados muito bacanas mesmo. Assim, meio fora do esperado, digamos assim. Até onde sabíamos, assim, ainda estamos tratando como um caso fortuito, né? Puxa, nossa sorte está grande. Okay? Espero que se... Mas, se isso for mantido, porque qual é o problema? Para validar isso, nós tínhamos nós acreditávamos que precisava de um modelo, uma seleção aleatória, algumas coisas para garantir confiabilidade estatística. Ao fim e ao cabo, não conseguimos fazer isso,
e meio que, ok, dessa lista aqui, escolhemos alguns, esse resultado, então, a confiabilidade estatística, digamos assim, a amostra, digamos... puxa vida, está me fugindo o termo. A garantia de eu poder expandir os resultados da amostra foi, digamos, para o espaço com isso. Mas, com os resultados que nós temos até o momento, digamos assim, vou dizer, puxa, não foi sorte. Não dá para dizer assim, com quase nenhuma matemática, que não foi sorte. Embora todo mundo ache o seguinte, há uma impressão geral de que, ao se fazer auditoria em convênio, você sempre encontra problema. Mas isso não necessariamente é real. Você encontra muito problema de natureza formal. O que nós estamos apresentando aqui são problemas de débito, que são eventos relativamente raros. Demonstrar débito não é uma tarefa muito simples. Normalmente, você precisa demonstrar que houve uma causa, você tem que encontrar um problema e que, efetivamente, o gestor terá que devolver dinheiro. Isso é um evento razoavelmente raro, não é tão comum. Né? Bem, isso mantido, eu espero que seja mantido, nós temos umas perspectivas muito interessantes. Uma delas é poder fazer fiscalização sistemática, que seriam acompanhamentos. Então, hoje, digamos, onde se fiscaliza 10, 20 transferências, a gente pode fiscalizar coisa de algumas centenas ou milhares, né, por painéis. Né? E também podemos fazer ranqueamentos, porque, veja só, eu estou dando um resultado pontual, mas imagine, se eu tenho 90%, digamos, de acerto, pontualmente, ora, se um programa tem alta taxa digamos, de fracasso nesse programa, esse é um programa, eu acho que vale a pena verificar. Mesma coisa para municípios, para UFs, ou qualquer uma das variáveis que eu possa escolher em relação a transferências voluntárias. Né? Isso seria o grande ganho. A nossa experiência diz o seguinte, se você tem algum problema e se você envia um mero ofício para o conveniente, digamos, isso expande a expectativa de controles a níveis estratosféricos. Então, o próprio comportamento muda de maneira significativa, né, com o comportamento do gestor, né, em relação a isso. Então, era só isso, senhores. Não sei se eu fui muito rápido. Normalmente, eu gasto muito tempo para falar sobre isso, mas eu tentei ficar dentro do tempo. Achei que até gastei pouco. Muito obrigado.